Olá, turma. Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, programação de jogos digitais. Professor Sidney. Nossa unidade curricular, programação, desenvolvimento de sistemas, né? Tá ok? Programação no desenvolvimento de sistemas. Estão me ouvindo aí, turma? E aí, bom dia. Tudo certo aí? Estão me ouvindo? Beleza, Juliano? Beleza, então. Então vamos dar continuidade, turma. Nós estamos em poucos alunos hoje. Só um pouquinho de... Deixa eu ver, o Lucas, Luiz. O Luiz está aí, a Luísa. Quem mais está aí na sala? Deixa o professor dar uma olhada aqui quem está na sala. Estamos em 8 só. A Luana, o Lucas, Luísa, Luiz e o Iago. É isso? Beleza, então. Vamos dar continuidade aí. Me chama no chat qualquer coisa aí. Então vamos lá dar continuidade na nossa aula anterior. A gente estava dando sequência num conceito, né, de variáveis. Depois a gente falou sobre funções e condicionais, ok? Lembra que a gente estava fazendo alguns exercícios, né? E hoje vamos dar continuidade. Hoje nós vamos fazer um jogo, né? Jogo de adivinhação. Então, na aula anterior, na aula de hoje, né, nós vamos ver desenvolvimento de jogo, né, uma adivinhação básica ali em Python. Bom dia, Eduardo, tudo bem? E vamos abordar, né, a geração de números aleatórios e o método de loops, né, de loops usando o while, tá? Então, o while vai servir para processar, né, sequências de tentativas de jogo de adivinhação do usuário, ok? Então é isso que a gente vai ver nessa aula, né, de hoje, ok? E a aula anterior, a gente viu ali conceitos, né, importantes de condicionais, na estruturação de condicionais, if, elif e else, lembram? Se não se e se, né? Ou se não, né? Se não, se e se não. Traduzindo, mas a gente usa if, elif e else para verificar várias condições dentro do nosso código. Para a tomada de decisões, né, diferentes condições, é para isso que serve essa estrutura aí de condicionais. E utilizamos operadores de comparação também, né, igual, de diferente também, maior e menor, e outros, né, relacionamentos ali entre as variáveis. Estão lembrando da aula? E examinamos exemplos práticos, né? Vimos alguns códigos ali rodando, maior e menor idade ali, lembram? E fizemos essa estrutura, esse conceito, esse estudo sobre essa estrutura, e usando ali situações reais ali dentro de código no Python dentro do nosso VS Code. Ok? Lembraram dessa situação? Tudo certo? Então vamos dar continuidade na nossa aula. Vocês tiveram um passeio sexta-feira passada, foram para Federal? Me conte aí, qual que foi a experiência de vocês aí? O que vocês enxergaram lá nesse passeio? Eduardo? Qual que foi a expectativa gerada lá? O que vocês viram de bom? Qual que foi o norte que deu para vocês aí para a profissão de vocês, para o futuro aí, escolha aí da faculdade? Foi bom, Eduardo? Foi legal? Alguém quer contar mais alguma coisa aí, professor? O professor está curioso aí, saber como que vocês foram lá, né? A experiência de vocês aí. Deixa eu só olhar aqui na minha tela aqui a câmera de vocês. Tá? Tô olhando o rostinho de vocês aqui. A Maria quer falar, Luiz? Pode falar, Maria. Tô com saudade de ouvir você. O Eduardo, deu para escolher a faculdade e explorar novas áreas. Oh, maravilha, hein? Boa. Esse é muito importante para vocês nessa fase aí que vocês estão, de vocês estarem já
se encaminhando, decidindo aí para que lado, para que rumo que vocês vão seguir, né? Vão trilhar aí. O caminho de vocês é longo aí, é amplo, né? Cheio de sucesso aí, você já tem que trilhar isso aí. Ah, a Maria tá entrando, Luiz. Beleza, vou esperar então que eu quero ler a Maria aqui, falar com a Maria. Tudo bem, Maria? Como que você está? Me conta aí como que foi o teu passeio sexta-feira, o que vocês trouxeram de bom aí, dessa expectativa lá. Tudo bem, comigo também tá tudo bem. Foi legal? Altos mimos. Aí é bom, hein, Maria? Altos mimos, isso é bom, hein? Ô Luiz, foi só pra ela? Mas por que Maria, que tá aqui? Me conta aí por que foi só pra você? O Luiz tá reclamando ali que não recebeu nada. O que você fez? O que você tem lá? Você tem peixe lá? Tem contato lá com as pessoas lá? O Luiz falou que não recebeu nada. Maria tem um jeitinho dela, né, Maria? Isso aí, Maria. Tá no lugar certo, na hora certa, né? E nos proporciona aí, né, portas, né? Já é bom para aprender aí, turma. Ó. Se a gente estiver no lugar certo, na hora certa, vai proporcionar aí benefícios aí, né? Os mimos aí que a Maria tá falando aí. Isso é interessante. Os melhores. Ela tem contato lá, gente. Ô Luiz, não ligue. Ela tem uns contatinhos dela lá na Federal. Foi isso. E mais as oportunidades, né? Tá no lugar certo, né, Maria? Então tá. Então vamos dar continuidade aí, né? Ó, Maria, tem uma frase para você aí de Python, né? Você falou que não gosta muito de Python. Eu ouvi essa frase essa semana. Falei, vou levar para a sala para Maria essa frase. É uma frase de Bruce Lee que vai ilustrar aí por que a gente tem que estudar uma linguagem aí, dominar uma linguagem, né? Não ficar navegando em várias aí, não que eu sou contra que você vá para JavaScript, eu acho que você tem que escolher uma linguagem que você goste mesmo, né? Mas o Python, ele é uma linguagem que está no ranking do mercado aí, está lá no top, né? Está lá em cima, é a mais versátil, é a mais fácil, dá para fazer bastante coisa. Quero te converter, isso mesmo. E tá lá, tem os estudos, depois eu posso trazer para você também para afirmar isso, né? Então tá no mercado lá, né, há uma década já, a primeira linguagem de programação do mercado. Aí eu vi uma frase do Bruce Lee que fala assim, né? Eu não tenho medo da pessoa que treina 10.000 vezes vários chutes, vários tipos de chute. Bruce Lee falando, eu tenho medo da pessoa que treina 10.000 vezes o mesmo chute, né? E resumindo isso, o que seria, né? O que seria isso? Você treinar uma linguagem específica e dominar e ser bom naquela ali, né? Então a gente não precisa ficar perdendo tempo aí com. Claro que é bom aprender várias linguagens, ter esse conhecimento. Conhecimento nunca é demais, sempre é bom, né? Mas quem é bom em uma coisa só, né? Que escolhe um caminho só e é bom, é perfeito naquilo, né? Ele vai se dar bem, né? Como a frase do Bruce Lee fala, eu tenho medo daquele que treinou 10.000 vezes a mesma coisa, né? Por quê? Porque esse vai ter o chute perfeito, vai ser excelente, vai ser o melhor chute que alguém vai poder dar, né? Então é só uma ilustração aí para te ajudar, né? Você tem medo? Medo do que você tem aqui que você falou? Tenho medo sim. Tá? Então vamos continuar aí a nossa jornada aí de Python. Então a gente vai dar continuidade hoje aqui nessa aula. Vamos falar sobre o jogo de adivinhação. Nós já tinha começado o jogo na aula anterior. Quem começou aí, quem tem salvo aí no VS Code aí, abre o VS Code aí agora. Então a gente vai considerar um jogo, né, onde tem ali números entre 1 a 10 e o jogador tem que adivinhar qual é o número, tá? Então como garantir que esse jogo seja justo e divertido? Né? Quais os elementos podem ser
adicionados para melhorar a experiência do jogador, ok? Então são perguntas aí que a gente já fez na aula anterior, vocês me responderam aí, e a gente vai dar continuidade na aula de hoje, tá ok? Então, o primeiro passo lá, vamos retomar então, algumas pessoas fizeram, mas vamos fazer de novo. O primeiro passo aqui é mostrar para você como que é o código inteiro, né? Então, nós temos ali uma função, né, que é de imprimir na tela. Essa função imprime caracteres ali na tela, né, texto, strings. Então, eu coloquei ali 3 funções de print e está imprimindo na tela ali, né, asteriscos no meio, bem-vindo ao jogo de adivinhação. É apenas só um detalhe ali no, né, no cabeçalho ali do nosso código, tá ok? Abaixo vem aí daí uma sequência ali de variáveis, né? E uma função ali, né? A função famosa aí que o Luiz estava falando aí desde o começo dos nossos encontros aí, né? Chamado aí o handle, né? Então vamos importar o handle aí para o nosso jogo para ajudar a gente a entender aí como que funciona essa biblioteca aí, né? Esse import aí de handle. Tá. Então ali nós temos uma variável, né? Recebendo ali o handle e dando uma sequência de números ali entre 1 a 10. Aí nós temos uma variável total underscore d underscore tentativas, né? Recebendo ali 3 e tentativas, uma variável tentativas recebendo ali, né? Recebendo ali 0, tá? Porque ali vai fazer a contagem de tentativas. Vai ser incrementado ali algo para que ele possa chegar no 3, saber que já foi contado várias tentativas ali de 1 a 3, ok? Abaixo ali nós temos o while, né? Chamando o while ali. Então nós temos tentativa, a variável tentativa menor que a variável total de tentativas, ok? Temos uma variável também ali, chute underscore, né? str, string, chute string, recebendo ali, né? Chamando a função input, que nós falamos na nossa aula anterior, no comecinho da nossa aula. Essa função é uma função de entrada, né? Nós temos entradas e saídas dentro da linguagem de programação. A entrada nós tratamos como input, né? E essa input, ela é uma função que está esperando o usuário, né? A pessoa que está na tela, na frente da tela, digitar, colocar uma entrada. Então, enquanto não entra essa informação no sistema, ele trava o programa, né? Ele espera um enter ali, um dígito e um enter, né? Então, fica travado aí o nosso programa, né? A nossa linguagem de programação, o computador fica esperando essa mensagem aí do usuário. Logo entrando essa mensagem do usuário por essa função input, nós chamamos uma outra função para imprimir esse resultado na tela para nós, né? Então, nós vamos colocar print entre parênteses, entre aspas, porque eu vou digitar um texto. Então, eu estou digitando o texto. Você digitou, 2 pontos, e eu vou chamar essa variável chute underline, né? Score, né? Tá bom? E depois a gente tem ali chute sendo convertido. Por quê? Não sei se vocês vão lembrar, o professor falou, uma das aulas anteriores, a variável chute ali é uma variável nova aqui dentro, ela está convertendo uma variável string para inteiro. Vou dar uma pausa aqui, vou perguntar para vocês se até aqui está tudo bem essa explicação aqui. Tudo foi conceito que o professor já deu na aula anterior, né? Menos o while, que o while a gente está vendo hoje, né? E então até o chute ali, que é uma variável recebendo uma
string convertendo em inteiro, em número, né? E depois a gente tem a variável tentativa mais igual 1. Por quê? Toda vez que ela fizer essa função, ela vai somar mais 1 até chegar no número 3 de tentativas e vai dar, né, o black ali, a parada, a travada no nosso jogo, no nosso código. Tá ok? Até aqui, turma, tá tudo entendido? Tá tudo bem? Hein, Maria? Então vamos embora lá então. Então vamos continuar o código aqui. Então vamos continuar aqui vendo o restante do código, aqui na última linha. Depois da sequência ali, que o professor falou para vocês, que vai incrementar tentativas ali, né, mais igual a 1 até chegar do 3, ele vai vir as condições que a gente já trabalhou na sala de aula. Então ele vai vir com a condição se chute for igual ao número secreto, vai escrever uma mensagem na tela para nós, né? Você acertou. Break, daí ele para aqui, né? Se não, ele vai continuar. Então, se ele vir na variável if, verificar, e esse número não for igual, então ele vai pular para o elif. Pulando para o elif, ele vai verificar se chute é maior que o número secreto. E se chute for maior que o número secreto, vai imprimir na tela, com essa função aqui de print, a mensagem, você errou, o chute foi maior. Verificando o if, verificando o elif, não verificou se é verdadeiro, ele vai para else, né? Então, else vai imprimir uma mensagem na tela, através da função print, você errou, o seu chute foi menor. Então, essa condicional aqui verifica as três opções. Você acertou, o chute foi maior e o chute foi menor. Tá ok? Vamos continuar aqui. E o fim do jogo, se verificou todas aqui, deu a sequência de números lá, das tentativas, 3, vai me escrever a mensagem fim do jogo, né? Vai brecar o nosso código e vai escrever fim do jogo. Até aqui tudo certo? Vamos colocar esse código para rodar aí, turma? Então vamos lá, passo a passo. Então vamos colocar esse código para rodar. Então no passo 2 aqui, a gente vai importar o handle. Bora lá então? Ponha lá no VS Code aí, importe o handle lá e faça a declaração aqui, número secreto, recebendo, né, o handle aí, fazendo a sequência ali de 1 a 10. Antes disso, eu vou abrir aqui meu VS Code para vocês verem. 3 exemplos que eu fiz de handle aqui para vocês verem. Mas digita isso aqui lá, já vamos começar o nosso código aí, turma. Tá, então aqui tem minha tela. Então aqui a gente tem um import handle aqui, ó. Eu fiz import handle, eu fiz um for aqui. Então for variável rodada recebendo uma range. Então eu fiz a range de 1 a 11 e para me imprimir aqui, ó, essa variável. Então eu vou dar um executar aqui, vai imprimir para mim. Lá, ó, imprimiu de 1 a 10, tá? Então essa handle aqui, usando do laço, um laço aqui, for, né? Então a gente vai usar while ou for nos nossos laços aí de repetições. Ele fez uma repetição, né? Então eu tenho uma variável aqui rodada e estou chamando uma range, né? Então eu coloquei aqui de 1 a 11, eu podia colocar de 1 a 50, de 1 a 1000. Ela ia fazer a lista para mim, né? A gente usa esse esquema aqui, esse esquema aqui estrutural aqui para fazer tabuada, por exemplo, né? Tá bom? Olha aqui.
Por que ele fez até 10 só, professor? Porque ele guarda o último número, né? Sempre vai guardar o último número aqui para a função, tá? Então ele vai contar sempre de 1 ao penúltimo número. Então sempre você vai ter que colocar um número a mais aqui, ou colocar no teu código aqui na tua linha aqui o número a mais. Exemplo 2 aqui, ó. Em vez de chamar Randall, ao invés de chamar range, eu podia chamar aqui, não chamar, né? Só colocar os números na sequência aqui, ó. For, variável, entra, né? In, coloquei aqui as sequências que eu quero, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos rodar para ver? Vai dar o mesmo resultado. Lá. Só que aqui ele não vai segurar o número, né? O último número aqui na memória. Ele vai contar tudo que eu colocar aqui dentro, né? Tá? Então aqui, outra maneira de a gente importar aqui e fazer uma sequência, né, de números quando a gente quer. Outro modo aqui é outra rodada aqui de range, né? A gente coloca o range e daí faz os números acontecer aqui chamando uma função, né? Um laço maior aqui dentro da range, tá? Então a gente vai fazer comparação aqui de jogador, escolher um número entre outros números. Vamos rodar isso aqui para nós ver? É outro exemplo aqui que a gente pode usar aqui, né? Então aqui eu complementei um pouquinho mais, né? Então eu fiz aqui, ó. Ele vai fazer um laço, ó, você viu? Um infinito, bem dizer. Dá para deixar infinito esse negócio aqui. Então, ó, primeira rodada, jogador 1 escolheu o número 1, jogador 2 escolheu o número 9, jogador 3 escolheu o número 1, jogador 4 escolheu o número 1. Então ele fez automático aqui as escolhas, as variáveis de escolha aqui e foi imprimindo na tela. Fim da rodada. Rodada 2, jogador 1 escolheu o número 5, jogador 2 escolheu o número 3, jogador 3 escolheu o número 6, jogador 4 escolheu o número 7. Fim da rodada. E ele vai até a 10ª rodada, né? Porque aqui a gente colocou aqui, ó, de 1 a 11. Então ele vai contar até 10. E aqui a gente colocou dentro do laço, né, as opções aqui de escolher entre 1 a 5 e depois entre 1 a 10 aqui do random automático. E vai fazer aqui as impressões do que a gente pediu para fazer aqui o nosso código. Tá? Então vamos voltar lá na nossa... Beleza, aqui. Só deixa o chat aberto no cantinho para mim lá, por favor. Turma, vocês digitaram aí essa... Vamos começar lá com o professor. Fizeram esse bloco aqui? Tá, então vamos continuar aqui. Então vamos para o 2. É a explicação aqui do bloco que a gente está fazendo, né? Então a gente vai importar o random, ele é usado para gerar os números aleatórios, e o randit de 1 a 10, sorteia o número de 1 a 10, ok? E o jogador não sabe qual, o jogador não vai saber qual é esse número, né? Esse que é o desafio aqui do nosso código. Bloco 2, vamos lá digitar o bloco 2. O bloco 2, então, nós vamos ter as variáveis lá, total, underscore de, underscore tentativas, recebendo 3, tentativas, outra variável, recebendo 0, tá? Vou aumentar aqui um pouco aqui, porque fica difícil para vocês enxergarem lá, talvez, tá? Então é isso. Fazem aí, declarem essa variável aí agora, ok? Posso dar continuidade? Tudo certo? A gente vai ter que continuar esse jogo aí na sexta. Então o desafio aqui, né, contadores e limites é dentro daquelas variáveis, define, o jogador terá 3 chances e a variável tentativa começa de 0, será somada a cada jogada. Lembra que o professor falou, né, mais igual?
Sim, Maria, sexta-feira estou aí com vocês. E eu acho que não vai dar para a gente dar continuidade aqui, por causa que eu vou entregar para vocês aí 8 horas aí para o professor Juliano. E o próximo bloco aqui, ó, a gente vai fazer o while, chamando ali a variável que a gente declarou lá em cima, menor, né, com a variável de total de tentativas. Conseguiram? Até aqui vocês conseguiram chegar até aqui, turma? Beleza? Tá bem, Maria? Não, só quero saber, só. Não tô calmo. Então a gente fez lá, importou o Randall lá em cima, o edit, declaramos de 1 a 10, depois colocamos as variáveis tentativa e depois as variáveis total underscore de underscore tentativas. Colocamos o total de tentativas 3 e tentativa recebendo 0. Essa foi o início do nosso código lá, do nosso jogo de adivinhação. Tá bem? Digitaram aí já? Enquanto ainda houver tentativas disponíveis, o jogo continua. Então, nosso jogo vai ficar rodando. Depois que der o número 3, ele dá o break e break o jogo e acabou, né? O laço roda até o número máximo de tentativas ou de jogador acertar com um break, tá? Então, assim, o número de tentativas é 3. Então, tem 3 tentativas, mas o jogador acertou o número na primeira tentativa. Breca o nosso código e finaliza o jogo. Escreve a mensagem, você acertou, você ganhou, tá? Então, dentro dessa ideia aí. Turma, então é dentro disso aí que a gente vai continuar trabalhando aí na próxima aula. Vamos dar continuidade aí. Eu sei que essa aula é meio curta, meio rápida aí, né? Não deu tempo da gente trabalhar certinho. Mas na sexta-feira eu vou dar continuidade com vocês aí nesse jogo aí. Algumas atividades dentro desse código para vocês fazerem alteração, que eu vou pedir, tá? E é isso. E é isso, professor Juliano. Obrigado pela aula aí, turma. Tem alguma coisa a comentar antes do professor sair? Tchau, Maria. Aquele abraço, turma. Bom vê-los de novo. Até mais. Um abraço, Luiz. Um abraço.